Você está tratando de câncer de tireoide ou conhece algum ente querido que está tratando de câncer de tireoide e vai fazer a iodoterapia? E aquela dúvida está batendo na tua cabeça. Meu Deus, como é esse procedimento? Radioterapia? Será que é igual a quimioterapia, que faz aquele acesso na veia, que cai o cabelo, que tem vômitos? Passa uma série de dúvidas pela nossa cabeça. Pois bem, eu decidi que eu vou fazer uma série falando única e exclusivamente sobre iodoterapia, para você não ter mais nenhuma dúvida do que se trata esse procedimento. E claro, se acalmar, porque não é esse bicho de 7 cabeças. E hoje a gente vai começar com o objetivo da iodoterapia. Esse é o objetivo desse vídeo. Então o que você tem que fazer? É só ficar comigo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e outras curiosidades, o que interessar. E claro, pessoal, não vou pedir para você se inscrever agora, mas se esse vídeo for útil, e eu sei que vai ser, eu sei que vocês vão gostar e vocês vão querer passar para o próximo, aí sim você vai se inscrever. Mas não se preocupe, eu lembro vocês, eu sei pedir, eu gosto, adoro pedir. Apesar do nome iodoterapia ou radioterapia surgir na nossa cabeça quando a gente tem algum problema relacionado à tireoide, isso já é um procedimento utilizado desde a década de 40, pessoal. E para que a gente possa começar a falar dessa série sobre iodoterapia, eu tenho que fazer uma pequena introdução. Muitas vezes nós imaginamos que esse tipo de procedimento é algo extremamente elaborado, nebuloso, que eu vou passar por uma série de coisas, de consequências para chegar no objetivo daquele tratamento. Quando nós estamos falando de radioterapia, nós estamos falando apenas da utilização do iodo radioativo. E ele é ingerido pela boca. Isso mesmo, é um líquidozinho incolor que o paciente ingere pela boca, ele vai ser absorvido e vai executar o tratamento que é proposto. E por que o iodo? A célula tireoidiana, pessoal, caracteristicamente é um dos únicos tecidos do corpo que absorve iodo. Então a célula tireoidiana está lá, o iodo se fixa na parede da célula e é internalizado. Um dos únicos tecidos que fazem isso. Então eles observaram, ora, se eu estou tratando câncer de tireoide e se eu quero matar as células tireoidianas porque tem câncer, eu vou usar então o iodo. Porque se o iodo entra na célula tireoidiana, basta eu colocar um produto radioativo que quando ele entrar na célula da tireoide, ele vai matar a tireoide. Pronto, se criou a iodoterapia. E é uma terapia alvo, ou seja, ela vai lá naquela célula e vai matar apenas aquela célula que captou o iodo. E qual foi a célula que captou o iodo? A célula tireoidiana. Então esse iodo, por ele estar marcado radioativamente, quando o paciente toma, ele vai entrar nas células tireoidianas que tem no corpo e destrói aquelas células tireoidianas. Esse é o princípio da iodoterapia. Então, como a gente vai focar na iodoterapia para o câncer de tireoide, se eu tenho um paciente com câncer de tireoide e eu tenho alguma suspeita de que possa ter sobrado alguma célula no corpo desse paciente, o que a gente faz? Iodoterapia. Porque o iodo vai lá nessa célula que a gente não sabe onde ela está, já que ela está espalhada no corpo, e destrói aquela célula que pode estar transitando no corpo daquele paciente. Só que não é todo paciente que faz a radioterapia, é a minoria que faz a radioterapia. Porque a maioria dos pacientes que operam e descobrem que tem câncer de tireoide são pacientes de baixo risco para ter a recorrência da doença. E a gente vai fazer o iodo naqueles pacientes que têm um risco maior do câncer voltar. É nesses pacientes que a gente vai fazer a iodoterapia. Dessa forma, para aqueles tipos de câncer de tireoide que não captam o iodo, como é o tipo do caso do carcinoma medular, alguns outros tipos de câncer, a terapia com o iodo ela não é efetiva, já que o iodo não é captado. Se o iodo não é captado, não tem como fazer o tratamento com ele. Ah, e antes de eu pular para o próximo, lembra que eu te falei que eu sei pedir e eu gosto de pedir? Porque eu percebi que tu não se inscreveu no meu canal. É só apertar aqui. Não custa absolutamente nada. E eu tenho a companhia de você. Gostou? Clica. Vai. Vamos voltar para o vídeo. Quando nós falamos do objetivo do iodo, o iodo ele tem 3 objetivos e quando nós estamos falando de câncer de tireoide. E os 3 principais objetivos da iodoterapia são esses 3. Ablação do remanescente tireoidiano, eu vou explicar já já isso para vocês.
tratamento adjuvante, ou seja, uma ajuda no tratamento inicial, que foi a cirurgia, ou tratamento direto de uma doença cancerígena ou metástase, ou seja, quando o tumor se espalhou, que nós já conhecemos a presença dela, mas nós não conseguimos operar. O primeiro deles, que é a ablação do tecido remanescente, é da seguinte forma: mesmo que nós façamos uma cirurgia que seja perfeita, que não existe, ainda vai ter resíduo de tireoide no corpo desse paciente. Todos, 100%. Se algum cirurgião disser que é o contrário, está mentindo. Então sempre vai ter resquício de célula tireoidiana. E esse objetivo de ablação do remanescente tireoidiano é quando você tem aquele paciente que por algum motivo teve um resíduo de tecido tireoidiano benigno, sabidamente benigno, no leito do local da cirurgia, que você utiliza a iodoterapia para destruir aquele resto de tecido, para que não haja confusão futura de uma possível metástase naquela região. E uma outra questão também que essa ablação do remanescente ajuda é porque uma das formas da gente fazer o controle do câncer de tireoide depois que a gente opera é utilizando a tireoglobulina, que é a proteína que é produzida pela tireoide. Se a tireoglobulina é produzida pela tireoide, se eu operei a tireoide, é lógico que ela vai ficar baixa. Se por um acaso esse câncer voltar, o que vai acontecer com essa tireoglobulina? Ela vai subir de novo, porque começou a aparecer tecido tireoidiano. Então, quando você faz a ablação do remanescente, você está reduzindo ao máximo o tecido tireoidiano para que essa tireoglobulina fique o mais baixo possível e se torne mais fácil a gente fazer o acompanhamento desse paciente ao longo do período. Já o segundo objetivo, que é o tratamento adjuvante, aqui já está dizendo: eu fiz a cirurgia de tireoide, mas eu preciso complementar esse tratamento, porque o meu padrão de cirurgia, eu percebi que o risco desse paciente ter recidiva da doença, ter retorno da doença, é maior do que o normal. Então eu vou complementar esse tratamento fazendo uma dose de iodo e queimando o resto de tecidos tireoidianos com câncer que possam existir no corpo desse paciente. E aqui nós estamos falando basicamente daqueles pacientes que, dentro do seu tipo de câncer, do padrão de tumor, vem algum tipo mais agressivo de tumor, um pouco mais agressivo do que o normal, que nós sabemos que esse tipo de tumor aumenta o risco desse tumor voltar. Quando aparece algum tipo de micrometástase, que são metástases bem pequenininhas no linfonodo, mas que em pouca quantidade, que você não precisa fazer o esvaziamento, tirar aqueles gânglios, basta você fazer a iodoterapia que resolve. Esse paciente nós vamos mandar ele para fazer a iodoterapia adjuvante, ou seja, para complementar o tratamento da cirurgia. Nós fizemos a tireoidectomia, beleza, tiramos o tumor, tiramos o câncer, agora vamos queimar o resto. Com o quê? Com a iodoterapia. E o terceiro objetivo é o tratamento de doença já conhecida, ou seja, nós sabemos que aquele paciente tem o tumor, tem uma metástase, mas nós não conseguimos operar aquela metástase. Sempre que o paciente tem câncer de tireoide, que ele tem alguma metástase ou tem um retorno da doença, a melhor forma de tratamento é a cirúrgica. Primeiro lugar, sempre, se for possível, cirurgia. Porém, existem algumas situações que mesmo que nós saibamos que é uma metástase, que é um retorno da doença, nós não conseguimos fazer a retirada daquele tumor do ponto de vista cirúrgico. Ou seja, a cirurgia seria muito mais radical e muito mais perigosa do que deixar aquele tumor naquela localização. Nesse caso, nós optamos por fazer a iodoterapia como tratamento da doença. Isso é muito comum, pessoal, em metástase à distância. Ou seja, o paciente fez uma cirurgia de tireoide, era câncer de tireoide, e descobriu uma metástase à distância, como as que ocorrem no pulmão. Nesses casos, você não opera, você não retira o pulmão, você apenas faz a iodoterapia com o objetivo de tratar aquelas metástases que tem no pulmão. É lógico que você não vai ficar fazendo iodoterapia por resto da vida, porque tem um limite máximo de dose de iodo. Vai ser o título do outro vídeo. Mas esse vídeo, o objetivo era falar justamente dos 3 objetivos da iodoterapia. Agora me diga, você gostou desse primeiro vídeo? Se gostou, agora sim é a hora de você se inscrever. Se contribuiu, claro, para o seu conhecimento. Agora sim é a hora de você se inscrever. Não custa nada, só clicar, se torna meu inscrito. Eu ganho a companhia de vocês, vocês recebem vídeos semanais. O que vocês acharam do negócio? Foi um negócio bom. Não esquece a gente no Instagram, viu? Converso direto na caixinha de pergunta lá. Um abraço, pessoal!